Olá, harmonizadores, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de aquecimento do protocolo perfeito em Hoff com toxina botulínica. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa terça-feira e hoje a gente vai conversar sobre 6 passos para que vocês tenham mais segurança na aplicação de toxina botulínica. São 6 passos que eu defini aqui, extremamente importantes, que fez toda a diferença para eu me sentir mais segura na aplicação de toxina botulínica. Então a gente vai ver passo a passo, a gente vai desmistificar tudo para que vocês comecem a colocar em prática o quanto antes e aprendam e dominem o protocolo perfeito em harmonização facial com toxina botulínica. Comentem aqui o que vocês acham que vocês precisam, porque a gente acha que a gente precisa de alguma coisa em específico para ter mais segurança na aplicação, e aí depois eu vou ler os comentários de vocês e vou explicar o porquê que pode estar certo e o porquê que pode estar errado, ok? Gente, quando nós falamos de ter segurança, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Existem 2 extremos de profissionais, aqueles profissionais que fazem, né, mesmo sem ter 100% de segurança, e existe aquela parte de profissionais que realmente é mais cauteloso, que faz com mais tranquilidade, sempre acha que precisa de mais uma técnica, mais alguma coisa. Então existem esses extremos e aqui eu vou trabalhar com vocês toda a parte que realmente é importante para vocês conseguirem, mas também vou trabalhar com vocês a parte de autoconfiança e autoestima, porque vocês são excelentes profissionais, tá bom? Gente, vamos lá então, sem muita enrolação, porque hoje o assunto é longo aqui, tem muita coisa. O passo número 1 que eu deixei aqui, então a parte mais importante para você ter mais segurança na hora de aplicar a toxina botulínica. O passo número 1 é você dominar a reconstituição. Ana, como assim eu preciso dominar a reconstituição? Bom, você sabe que quando a gente fala de reconstituição, e muitos profissionais falam diluir o botox, mas a palavra certa seria reconstituição de toxina botulínica, a gente precisa entender que existe a reconstituição seca e existe a reconstituição úmida ou a reconstituição tradicional. E aí entra uma confusão na cabeça dos profissionais porque não sabe a reconstituição que está usando para a quantidade de unidades na seringuinha de insulina. Então, ou às vezes acaba usando menos, que é o que acontece, ou às vezes acaba usando mais. E isso, gente, foi disparado a grande insegurança dos profissionais quando eu perguntei aqui no meu Instagram. Então, você precisa dominar a reconstituição. Não negligenciem, não achem que vocês sabem, que vocês vão deixar para fazer de última hora. E principalmente quem já está atendendo, pega essa dica aqui, não deixa para reconstituir com o paciente na sala. Até hoje eu não gosto de reconstituir com o paciente, eu prefiro reconstituir antes, porque às vezes a gente tá falando, a gente acaba ficando nervoso, a gente quer fazer com pressa, pensando que o paciente tá com pressa também. Então eu prefiro fazer antes, só que tem todo aquele porém de fazer na hora, de dar um merchan para o paciente, mostrar que você está usando sim uma toxina de marca. Mas o passo número 1, ele é dominar a reconstituição. Então, se você ainda não tem praticidade em fazer essa reconstituição certinha e você colocar no frasco certinho, aí a gente vai ter que começar a estudar. Vamos desmistificar isso? Vamos colocar isso bem certinho no papel? Gente, nós temos no mercado toxinas botulínicas de 50 unidades, de 100 unidades, de 150 unidades, que seria do Botulift, e nós temos de 200 unidades. Isso nós estamos falando em unidades americanas. Nós temos a Dispar, que ela é 300 unidades e ela é 500 unidades. A de 300 equivale a 100 unidades de uma toxina, por exemplo, do Botox ou do Botulift. E a de 500 equivale a de 200 unidades. Perfeito? Todo mundo entendeu até aqui? Quando a gente pega essas toxinas botulínicas, a gente precisa pensar qual reconstituição você vai usar. Você vai usar uma reconstituição seca? O que seria a reconstituição seca? É para cada 100 unidades de toxina, você utiliza 1 ml de soro fisiológico estéril. Para cada 200 unidades de toxina, você utiliza 2 ml. Ana, e se por acaso eu comprei a toxina do Botulift de 150 unidades, quantos ml eu vou usar? Você vai usar 1
0,5 ml, certo? Ana, vou usar de 50 para um paciente. Quanto que eu vou usar? Meio ml, gente, 0,5 ml. Perfeito até aqui? Vamos supor que vocês estão utilizando a reconstituição seca. Para a reconstituição seca, vocês têm duas possibilidades. Pegar uma seringa de 50 ou 30 unidades ou uma seringa de 100 unidades. Quando vocês pegarem aquela seringa de 50 para a reconstituição seca, a cada um risquinho equivale a uma unidade. Quando vocês pegarem uma seringa de 100 unidades, a cada um risquinho é 2 unidades. Ou seja, dobrou a quantidade quando eu pego a seringa de 100. Perfeito até aí? Porque o que acontece? Não domina a reconstituição, não sabe a qual a reconstituição está usando, para qual seringa está utilizando para fazer a aplicação, coloca menos dose porque está errando. Acha que na seringa de 50 unidades, fazendo a reconstituição seca, um risquinho é uma unidade, sendo que não é. E aí, em vez de você colocar 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, você está colocando uma unidade só. E aí, essa toxina não está durando, não está pegando, não está dando um bom resultado. Assim como já aconteceu de eu trabalhar e eu ajudar profissionais que não pegaram a toxina botulínica no paciente, e aí eu começo a perguntar tudo o que fez. Eu quero que me fale o passo a passo certinho. E aí foi lá, qual reconstituição você usou? Olha só o que aconteceu. O profissional veio para mim reclamando que a toxina não tinha dado resultado. E aí estava inseguro em fazer as próximas aplicações, não queria mais trabalhar com isso, achava que não ia dar, não era para ele. E aí eu comecei a perguntar o que ele tinha feito. E aí perguntando, ele falou: Ana, eu peguei a seringa de 100 unidades, a toxina de 100 unidades e eu coloquei 2 ml de soro. Então, ele fez uma reconstituição úmida, a reconstituição tradicional. E aí eu falei: perfeito, qual seringa você utilizou? Ah, Ana, eu utilizei a seringa de 100 unidades. E aí, quando a gente utiliza a seringa de 100 unidades numa reconstituição tradicional ou numa reconstituição úmida, cada um risquinho é uma unidade, porque vocês concordam que eu coloquei o dobro de soro. E aí ele achava que era a mesma coisa da reconstituição seca. Na seringa de 100 seria um risquinho, 2 unidades. E aí ele acabou colocando um risquinho apenas e ele estava colocando uma unidade. E essa toxina não pegou. Ou seja, houve uma falta de domínio na reconstituição. Isso causou problemas para ele, insatisfação para o paciente e insegurança. Então, vocês precisam dominar a reconstituição. Não existe a melhor reconstituição ou a pior reconstituição. Existe a reconstituição que você mais vai se adaptar. Gente, eu, Ana, prefiro fazer a seca, tá? Eu já fiz a tradicional e eu faço a seca até hoje. Eu prefiro por alguns motivos pessoais, certo? Olha só, eu prefiro por alguns motivos pessoais. Quais seriam esses motivos? Eu acho que dá menos edema no paciente, porque a gente teoricamente coloca uma quantidade menor de soro, né? Não é que a gente tá colocando menos toxina, não é isso. A gente tá colocando a mesma quantidade, só que aqui vocês entendem que quando a gente coloca para uma reconstituição tradicional, se eu vou colocar da seringa de 50, olha só, presta atenção. Numa seringa de 50, reconstituição tradicional, 2 unidades aqui nesse ponto, eu vou dar 4 risquinhos. Numa seringa de 50 unidades, uma reconstituição seca, eu vou dar 2 risquinhos. E aí aqui, infelizmente, ele vai sair com um pouquinho mais, a gente vai colocar mais soro, porque ele está mais diluído. Mas é apenas por isso, não significa que ela é melhor, entendeu? Só que você precisa dominar essa reconstituição, você precisa saber dessa reconstituição. E aí acaba ficando insatisfeito. Olha só, a Jéssica já falou, aconteceu isso comigo, fiquei insatisfeita com o resultado. Infelizmente, se você não domina a reconstituição, é isso que acontece com a gente. A gente acaba colocando menos dose, a gente acaba ficando nervosa na hora da aplicação. A gente sempre pensa que tá errado e, na verdade, a gente tá com insegurança. Então, dominar a reconstituição é o primeiro passo para você ter segurança nas suas aplicações. Você precisa entender o que você vai fazer, como você vai reconstituir uma seringa de 100 unidades, uma toxina de 100 unidades,
uma toxina de 200 unidades, qual seringa você vai usar? Vocês já pararam para pensar se vocês vão atender aquele paciente de fora que quer ser atendido por vocês, e aí vocês vão lá e só tem Dispor para comprar. E aí vocês não vão usar, vocês não vão atender o paciente porque vocês não sabem reconstituir Dispor, ou porque vocês acham que Dispor tem um haloadesão maior. E aí vocês não vão usar porque tem medo de dar ptose. Isso já passou na tua cabeça? Você já sentiu esse medo, essa sensação? Ou então você vai fazer uma aplicação de toxina e vai comprar uma seringa e não tem a seringa que você é acostumado a usar. Só tem uma seringa de 30 unidades. Isso já aconteceu comigo. E aí, você não vai aplicar? Você não vai fazer porque você não sabe fazer a dosagem? Então você tem que dominar, você tem que entender para o que for acontecer. Hoje, se eu chegar no teu consultório e fazer a aplicação e só tiver seringa de 100 unidades, eu vou fazer da mesma forma, mesmo não sendo a minha seringa de preferência. Ou se eu for ajudar algum profissional e ele fez a reconstituição tradicional 2 ml para 100 unidades, eu não vou aplicar porque eu não sei? Não, eu vou aplicar, eu preciso dominar todas essas técnicas. Só que eu tenho a minha de preferência, que é o que eu trabalho para não errar. Então, é o primeiro passo para vocês terem segurança, dominar a reconstituição. Se vocês estão utilizando a toxina Dispor, gente, não tem segredo, tá? A gente converte essas unidades para unidades americanas e quando a gente tá com a de 300 a gente vai pôr 1,2 ml de soro fisiológico, ou seja, vai ter 120 unidades ali. Quando a gente tá de 500 unidades, a gente vai pôr 2 ml. Ana, mas e a reconstituição tradicional, a reconstituição úmida para o Dispor? Não tem, gente. Essa é a reconstituição indicada pela empresa, a nova atualização da empresa. A gente não vai colocar mais soro. Para a toxina botulínica da marca Dispor, é apenas isso. 300, 1,2 ml, 500, 2 ml. É isso, sem segredo nenhum. Perfeito? Ana, e como que eu faço a conversão na seringa BD? Se você estiver utilizando a seringa de 50 unidades, a cada um risquinho vai ser uma unidade. Se você estiver utilizando a seringa de 100, a cada um risquinho, 2 unidades. Sem erro também. É isso, gente, é isso. Por que você prefere usar de 50? Eu prefiro usar de 50 pelo conforto do paciente, que a ponta é de 6 milímetros, tá? A de 100 ela é 8 milímetros. Eu prefiro usar a de 50 justamente por isso e porque me dá mais segurança para aplicar. Então, se você está começando, opte por isso. Outra dica importante para dominar essa parte da reconstituição. Tenho muita insegurança, Ana, muita insegurança. E eu não consigo enxergar os risquinhos entre a seringa de 50. Então, nesse momento, você vai comprar de 30 unidades. Porque é de 30 unidades, um risquinho é mais longe que o outro. E aí você consegue apertar, não soltar tudo muito produto, apertar e ver aquele risquinho andando. Porque a distância entre os risquinhos são maior. Porque ali dentro eu tenho 0,3 ml de toxina botulínica. Certo? Então, no começo dá pra você fazer tranquilamente. Ana, mas eu vou gastar 2 seringas. Gente, no começo a gente faz isso mesmo. É melhor pra você dominar, ter segurança. Então, fazer essa reconstituição da forma correta é extremamente importante, tá? É o passo número 1, que eu quero que vocês agora se tornem muito, muito experientes nisso, que vocês saibam de cabeça qual é a toxina que você está usando para a quantidade de soro que você vai fazer. E pegue uma reconstituição e faça isso em todos os pacientes. Não precisa você ficar, esse eu vou usar reconstituição seca, esse eu vou usar tradicional. Para isso você não precisa, tá? Faça para não confundir a cabeça e acabar você colocando menos quantidade do que gostaria. Perfeito, gente? Certo esse passo número 1? Agora vamos para o passo número 2 e eu vou tentar colocar uma imagem aqui e ver se vai aparecer para vocês. Mas o passo número 2 é domine toda a parte muscular e também entenda sobre o padrão de contração. Vamos ver se eu consigo por aqui? Vamos ver. Foi, consegui. Olha só, essa imagem aqui é muito legal e ela tem tudo a ver com o nosso passo número 2. Por quê? Você quer aplicar a toxina botulínica, mas você não sabe o padrão de contração muscular. Você não sabe o padrão de contração de cada músculo e as variações desses padrões. Porque tem pacientes que podem ter uma musculatura mais forte, tem pacientes que podem ter uma musculatura mais fraca. Pode
ter feixes fibrosos de músculos que façam um movimento junto em um paciente, porque a nossa musculatura ela é interligada e pode ser que em outros pacientes não. Eu vou dar um exemplo muito comum de como isso acontece. Vocês já tiveram ou já trabalharam com toxina botulínica em pacientes que fazem a cara de brabo, e quando eles fazem a cara de brabo, aqui nessa parte da glabela, o músculo frontal faz a força junto. Ele também tem uma força junto. E o que significa isso? Daí eu vou perguntar, a glabela não travou, mas não fez a aplicação correta na região do corrugador, do prócero e do músculo frontal. Percebam ali naquela imagem, quando vocês olham aqui, a região do prócero, vocês estão vendo que está em laranja ali e a flecha está para baixo? Vocês sabem o que isso significa? Isso significa que quando o músculo prócero ele faz a força, tudo aquilo é puxado para baixo, juntamente com o corrugador. E aí, se esse feixe inicial aqui do músculo prócero está intimamente interligado com o músculo frontal e você trabalhou com o prócero só aqui na região do meio, ou seja, só entre as sobrancelhas, e deixou a parte inicial desse músculo prócero sem toxina botulínica, ele não vai travar. Você não vai ter um bom resultado. E aí essa região complexa, que é a região da glabela, você vai falar que não funciona, essa toxina não é boa, que não dá resultado, que essa técnica não é boa, mas porque você não entendeu o padrão muscular. Esse conjunto da glabela, quando ele faz a força, tudo aqui vai para baixo. Toda essa região aqui vai para baixo. Por isso que tem alguns pacientes que falam que quando fazem toxina, sentem que até aqui abriu o olhar, até nessa região inicial supraorbital, porque sente que realmente parou de fazer essa força assim, ó, puxando para baixo. Então, quando eles vão fazer a força, a testa dele não puxa. E para isso que vocês precisam entender. Outro erro muito comum é vender protocolos de toxina e fazer só a testa e não trabalhar com a região dos olhos. E aí o paciente quer arquear a sobrancelha. Ana, essa sobrancelha não arqueou. Ana, esse resultado não durou. O que eu errei? Qual foi o meu erro? Não entendeu sobre o padrão muscular da região exata do paciente. O que seria isso? Simplesmente entender que toda essa parte do músculo frontal, ela está intimamente ligada com o corrugador e com o orbicular do olho. O músculo orbicular, ele faz esse movimento aqui, ó. Quando o paciente sorri, isso aqui vai para baixo. A ponta da sobrancelha, ela vai para baixo. E aí você não trabalhou com toxina aqui. Ou seja, esse músculo continua levando tudo para baixo. Olha só, o músculo frontal trabalhando para cima, o músculo orbicular levando para baixo. Um tá fazendo o oposto do outro. E aí o resultado não durou. Será que foi coincidência? Será que foi meramente coincidência ou será que tem alguma coisa a ver com a parte anatômica? Aí, o que será que tem a ver? Certo? Ana, o meu músculo aqui da região do nasal, do cheiro ruim não trava. Os meus pacientes não têm resultado. Sim, essa é uma região difícil de trabalhar. Mas você sabia que aqui na região, esse músculo aqui nasal, ele faz a força e ele está intimamente ligado também com o levantador do lábio? Então, algumas vezes a gente não vai conseguir travar ele 100%. Porque algumas vezes o músculo nasal, ele tá travado, ele já tá sem a movimentação, mas o levantador do lábio ainda tá fazendo o movimento. Ainda ele tá fazendo essa força. E a gente não vai conseguir. Então, olha só o que vocês precisam entender para vocês terem segurança com toxina botulínica. Vocês vão agora começar a pegar esses pontos, vão começar a pegar isso e trabalhar nos seus pacientes. Então, dominar a parte muscular é muito, muito importante para que vocês tenham segurança. Uma das coisas que eu recebo assim, disparado, gente, é: Ana, não sei arquear a sobrancelha do meu paciente. Não consigo arquear a sobrancelha do meu paciente com toxina botulínica. O que eu tô fazendo de errado? Simplesmente você não tá entendendo a força, a dinâmica muscular do músculo frontal. Vamos parar para pensar que quando a gente coloca toxina botulínica, essa região, por exemplo, eu coloquei toxina botulínica aqui nessa região medial, certo? Até a linha interpupilar.
Se eu colocar a toxina botulínica aqui, essa região aqui fica sem toxina botulínica, onde eu apliquei não vai mais se mexer. Então, eu vou ter uma paralisação aqui dessa musculatura. Consequentemente, aqui vai um pouco para baixo, essa parte medial vai um pouco para baixo. E tudo que tá sem toxina botulínica, ela vai arquear, ela vai levantar. Então, é nesses pontos que eu preciso entender. Essa dinâmica, você tem que perder insegurança nisso, nesses pontos em específico, certo? Então, é importante que agora vocês fixem essa imagem na cabeça de vocês para vocês dominarem as aplicações de toxina botulínica. Entender que existem músculos que fazem dinâmicas. Muitas vezes esses músculos eles estão interligados. Então, se eu quero uma paralisação, eu quero tirar as rugas dos meus pacientes, eu preciso trabalhar, com elas conjugadas. Eu preciso trabalhar com essas aplicações de forma conciliada. E eu preciso entender que tem pacientes que têm eles têm padrões de contrações diferentes entre si. Então, vai ter pacientes que vai ter uma musculatura hipercinética, outros hipocinética, hiperdinâmica. E qual é esses músculos, como eles estão conectados e como eu preciso trabalhar dessa forma. Perfeito? Então, é desse estilo que a gente tem que trabalhar. É dessa forma que a gente precisa começar a pensar. Não é fazendo uma aplicação isolada, não é não dominando essa parte de musculatura e padrão muscular que a gente vai ter bons resultados. E sim, você dominar esses aspectos é extremamente importante. Ficou entendido, gente? Porque agora eu ainda vou deixar essa imagem aqui e eu vou falar sobre o nosso passo número 3, que é o nosso passo sobre dominar a marcação. Gente, a insegurança de vocês está muito interligada, porque quando vocês vão aplicar a toxina, quando vocês vão fazer a marcação de toxina, vocês não sabem como vocês vão aplicar. Vocês não sabem como que vocês vão marcar. E aí fica naquela coisa, é a linha da pupila, é o ponto mais alto da sobrancelha, como que eu vou fazer? Gente, a marcação, se vocês querem uma coisa para fixar na cabeça de vocês que vocês não podem errar, é marcação no músculo frontal. Vocês precisam marcar a linha interpupilar. Então, pede para o paciente olhar para o teto, certo? Esse paciente vai olhar para o teto e você vai marcar a linha da pupila. Esse é o ponto que vocês não podem esquecer. E o ponto número 2, que agora é importante vocês verem essa imagem. Onde que a gente não pode aplicar para ter uma ptose? O que eu faço então? Eu dou um dedo de distância aqui da sobrancelha. E eu não vou aplicar toxina botulínica de jeito nenhum aqui nessa região. Então, vocês querem uma segurança na aplicação? Lembre-se de marcar a linha interpupilar do paciente aqui, certo? E marquem também um dedo de distância da sobrancelha. Perfeito? Esse no músculo frontal não tem erro, gente. Você tem que dominar as marcações. Porque eu vejo, eu marquei a linha da pupila. Aí no outro paciente mudou de ideia, não marcou a linha da pupila, só marcou. Não, gente, faz isso para você começar a ter domínio das marcações. Quando você estiver dominando, você já estiver 100% seguro, aí a história muda. Tem vezes que eu vou fazer a aplicação de toxina no paciente e eu nem marco as linhas. Porque eu já consigo perceber o padrão muscular, a dinâmica, eu consigo perceber qual que é a parte mais forte do músculo. Eu já sei que eu não vou aplicar aqui, mas no começo não era assim. No começo eu fazia todas as marcações. E é bom, porque a gente tá suscetível a erro, então você tem que dominar essas marcações. Olho, gente, o que eu não posso marcar? Eu não posso esquecer de marcar na região do olho. Você precisa dar uma distância correta entre o canto do olho para fazer a aplicação de toxina. Então, 1 centímetro, você pode colocar um dedo aqui, bem rente ao canto do olho e marcar uma linha, saber que daquela linha para dentro você não pode aplicar de jeito nenhum. Outra coisa interessante da região do orbicular dos olhos é pedir para o paciente sorrir. E quando o paciente sorrir, vai levantar um gordinho aqui nessa região zigomática. Aqui você não vai aplicar, porque aí já não é mais o orbicular do olho. Percebam ali na imagem que tem o zigomático maior e o zigomático menor. Se aplicar toxina muito para baixo, achando que está no orbicular do olho, infelizmente vai acabar tendo um resultado ruim, porque o paciente vai ficar com o sorriso travado.
certo? Outro erro muito comum é marcar a região do corrugador e ter medo porque acha que aqui, rente a sobrancelha, meu Deus, eu acho que eu me risquei. Porque aqui, rente a sobrancelha, vai ter ptose de pálpebra. E aí não marca. Só que esquece que existe o músculo corrugador do supercílio que está passando profundo. Existe o depressor do supercílio que está passando superficial. E se você aplicar profundo, não justa-ósseo, porque aí pode acabar essa toxina. Lembra que a toxina não desloca, mas se você não aplicar no músculo e aqui nessa região você aplicar no osso, essa toxina pode escorrer. E aí, porque ela não vai estar fixada na musculatura, né? Ela não vai estar tendo o mecanismo de ação dela na musculatura. E aí pode sim dar uma ptose. Mas aí é porque você aplicou aqui nessa parte do septo infraorbitário. Não porque você errou, porque eu peguei o músculo. Não, você não pegou o músculo, então você errou por conta disso, certo? Então aí aqui nessa região eu gosto de pegar a agulha, entrar, sentir, mas não entrar nem tão profundo e nem tão superficial. E aí você não vai ter problema de ptose. Então vocês percebem que dominar a musculatura é a parte mais importante de tudo, porque eu sei exatamente, eu tenho segurança exatamente quando eu tô trabalhando em qual ponto. Ana, posso fazer com agulha de 6 milímetros? Pode fazer. Só que lembre que se for um homem ou que se for uma musculatura muito gordinha, pode correr o risco da gente não atingir o alvo correto. Então, isso vai variar de cada paciente para cada paciente. E olha só como que a gente consegue já perceber cada ponto em diferentes pacientes, certo? Perfeito quanto a isso? Então, esse foi o nosso passo número 3. Eu tô vendo que tá subindo algumas perguntas, daqui a pouquinho eu já vou responder. Só para eu não perder meu raciocínio aqui, eu já vou responder todas as perguntinhas, certo? O nosso passo número 4, gente, é sobre avaliação, tá? Para você dominar a tua aplicação de toxina botulínica, você vai ter que aprender a avaliar. Eu quero saber aqui quem que faz a avaliação de toxina botulínica pinçando a musculatura, pegando no músculo, sentindo essa pele, sentindo essa musculatura. Realmente pinçar e sentir, não ter medo. Pede licença para o paciente, mas palpa ele. Sente isso. Porque, gente, a avaliação é o que vai fazer com que vocês percebam já o padrão muscular, que foi o nosso passo número 3. Que vocês observem a anatomia muscular desse paciente. Se vocês tiverem mais de uma marca dentro do consultório de vocês, vocês já definam qual marca que vocês vão usar. Então, a segurança, ela vem da avaliação. Posso contar um segredo pra vocês, gente? Eu tinha insegurança também. Certo, todo mundo tem, né? Você sabe o que eu fazia para não ter mais insegurança? Eu fazia avaliação e na avaliação o paciente vinha e eu já fazia as fotos iniciais. E aí você pode estar pensando, mas pra que já fazer as fotos dele fazendo a força? Gente, eu pegava essas fotos iniciais e eu planejava em casa. Eu fazia as marcações no próprio celular. No iPhone tem aquela opção de colocar o lápis ali, eu editava a foto e eu fazia as marcações, porque isso me dava segurança quando eu chegava a fazer a marcação nele. Me dava segurança quando eu ia fazer a aplicação nele, porque eu já sabia qual era a parte mais forte do músculo frontal. Eu já sabia até onde as linhas aqui da região do orbicular do olho vinha. Como que era a força do músculo prócero. Eu já sabia até quantas unidades eu ia utilizar. Isso tudo era na avaliação. Ah, não, mas você não fazia aplicação na primeira consulta? Depois eu comecei a fazer, mas quase nunca eu faço. Até hoje, gente, os pacientes vêm para uma avaliação e depois eu faço. E isso, claro que vai tudo de você ter um posicionamento. Mas são raros os casos que eu faço aplicação. E lá atrás, quando eu fazia a aplicação já no dia da consulta, pode dizer pra vocês que eu me arrependia, tá? Porque eu já não tinha todo aquele domínio, eu já queria, então, trabalhar com uma forma mais calma. Então, eu prefiro fazer isso. Já aconteceu do paciente vir para avaliar, e daí lá eu tenho uma secretária, né? Aí eu levava o paciente pra recepção de novo. Olha só, eu levava o paciente para a recepção de novo, ele ficava acertando, assinando o termo, e nesse tempo eu fazia a reconstituição, e antes de eu marcar nele, eu planejava no celular de novo, porque eu já tinha feito as fotos dele, então naqueles 15 minutos que eu tinha, eu já estudava o caso dele ali, e eu ia e aplicava.
Tudo isso para ter mais segurança. Então, você fazer uma aplicação perfeita, você fazer um protocolo perfeito com toxina botulínica, ele vai da tua segurança. Da tua segurança em você estar aplicando. Então, não tenha vergonha disso. Você precisa começar a fazer. E aí, você tem que dominar a marcação, que foi o que a gente conversou. E aí, a gente vai para o nosso passo número 5, que é extremamente importante. O nosso passo número 5, ele é exatamente sobre treino. Para você fazer as suas aplicações com calma, você fazer as suas aplicações tranquila, você fazer as suas marcações de forma leve, não ficar com aquela ansiedade de vou fazer um risco, vou fazer... Mas você treinar também, você precisa treinar e é nítido que você vai ter que treinar em você vai ter que treinar nos seus familiares, nos seus amigos, no seu marido, no seu namorado. E seja quem for, gente, você precisa treinar. Porque quando o paciente tá aqui na tua frente, você tem pouco tempo para pensar. E se acontece, o paciente tem uma ruguinha aqui no final do couro, bem rente ao couro cabeludo. Será que eu posso aplicar toxina botulínica? Essa dúvida não tem que surgir na hora que você tá aplicando. Você já tem que ter treinado, você já tem que ter contato com essa diferenciação anatômica antes. Certo? Então é aquela típica frase: pareço legal, mas estou fazendo botox mentalmente em você. Porque é exatamente isso que eu fazia. Exatamente isso. Como eu falei pra você, eu já treinava na avaliação, então eu fazia a foto do paciente, eu treinava em casa e isso me deu muito mais expertise quando eu tava trabalhando com as marcações. Eu já sabia, eu já tinha mais dominância, eu já conseguia ter mais tranquilidade para marcar. Então vale a pena vocês fazerem isso. Algumas vezes não vai conseguir fazer, o que vocês podem começar agora a fazer a partir dessa semana já? Vocês podem pegar fotos no Google, gente. Pacientes contraindo a testa. Aí vocês vão ver as rugas. Comecem a marcar. Salve no celular de vocês e comecem a marcar. Isso vai dar mais segurança para vocês. É segurança que vocês desejam. Então a gente precisa trabalhar exatamente dessa forma. Pegar exatamente esse ponto. É o treino que vai dar. É o estudo que vai dar. Então olha só. Vocês vão revisar anatomia. Vocês vão revisar padrão muscular. Vocês vão revisar nome dos músculos, o que eu devo aplicar, qual é a angulação, tudo isso, gente, vocês precisam estar aqui na cabeça de vocês e vão marcar. E vocês podem até pegar, Ana, não tem, olha só a dica que eu vou dar pra vocês agora, que é muito, muito legal, vale ouro essa dica. Não tenho segurança com a seringa de insulina. Quando eu vou colocar a toxina, ou vai mais ou vai menos. Isso acontece, certo? O que você tem que fazer então? Você vai precisar treinar. Para você não precisar ficar errando toda vez no paciente e às vezes colocar menos dose que o necessário, você vai comprar uma seringa de insulina, você vai puxar a água e vai começar a fazer aplicações na laranja, você vai começar a fazer aplicação pode ser até mesmo mamão, tudo que você tiver lá. Ana, não quero fazer então em nada. Então você vai pegar alguma coisa molinha que você tenha, alguma coisa que você consiga colocar uma capa que ele equivale a uma apertar, não seja tão molinho, e você vai começar a fazer essas aplicações para você dominar a tua destreza na seringa, você dominar a tua força na seringa, porque às vezes eu vejo vocês aplicando e vocês ou colocam muita força ou vocês ficam com medo de apertar. E muitas vezes, gente, o dedão, ele dá muita força pra gente. Então, no começo, às vezes eu aplicava o dedo indicador. Eu ficava aqui e aplicava dessa forma. Hoje eu aplico assim, porque hoje eu sei a força do meu dedão. Mas no começo não foi assim. No começo eu tinha que treinar a força da minha mão. Então, se você tem segurança nisso, já comece a treinar dessa forma. Já comece a fazer dessa forma, certo? Treine em casa. Não, mas eu vou desperdiçar uma seringa. Não vai desperdiçar uma seringa. Você vai treinar. Vai te dar mais segurança. Gente, a melhor coisa que tem é a gente ter segurança na hora de estar aplicando toxina botulínica, certo? E aí, agora a nossa dica número 6 para vocês finalizarem, e depois eu já vou responder as perguntas que estão aqui no comentário. A minha dica para vocês, número 6, para vocês entenderem, e é um complemento de tudo, é vocês fazerem como se fosse uma colinha, tá? Uma cola. Lembra que eu falo que a aplicação de toxina botulínica não tem receita de bolo? Ela varia de paciente para paciente? Isso tá totalmente correto. Só que, gente, existe um limiar que eu posso ir, por exemplo, de dose. Existe até um ponto que eu posso colocar de dose num certo músculo.
ok? Então, por exemplo, eu não vou colocar 100 unidades num único músculo, vocês concordam comigo? Então, vocês podem fazer uma cola para vocês terem no próprio celular ou numa folha impressa quando vocês estiverem em segurança, e vocês vão colocar para vocês dominarem padrão muscular referente a cada dose. Ou seja, vocês têm que colocar lá os tipos de padrões musculares que você pode ter. Então, aqui na região da glabela, aqui na região do frontal, aqui na região do orbicular do olho, e vocês vão colocar o que vocês aprenderam, a quantidade, até que ponto vocês podem colocar de unidades. Então, é realmente uma colinha, tá? Vocês vão colocar aqui, por exemplo, no músculo frontal. Eu sei que acima aqui do músculo frontal, tem alguns casos que eu posso utilizar até 3 unidades. Então, eu coloco de 1 a 3 unidades. No corrugador do supercílio, eu sei que eu posso utilizar 4 unidades até 10 unidades, dependendo do músculo. Ana, mas você já sabe isso de cabeça? Sim, mas e se vocês não sabem? Ana, mas eu tenho medo de utilizar 10 unidades. Tudo bem, não utiliza, mas você sabe que 6 unidades é uma quantidade boa, porque você tá vendo ali na tua colinha. No próximo, você pode colocar 6 unidades. Eu vejo gente colocando 2 unidades, 2 unidades e 2 unidades. E tá com medo de aplicar porque tá com medo de aptose. Só que não é o medo, é a falta de conhecimento. Então, tenha isso. Ana, aqui no orbicular do olho, até quanto você pode colocar? Você pode colocar 3 unidades, você pode colocar 2 unidades, vai depender do padrão muscular. Por isso que esse guia vai ajudar vocês. Então, coloquem o nome do músculo, de quantas unidades até quantas unidades. E comecem a estudar isso. Comecem a pegar fotos de pacientes e mais ou menos pensar na cabeça, calcular na cabeça. Se fosse esse paciente, eu ia usar tantas unidades. Comecem a fazer isso. E se vocês não anotam na ficha do paciente de vocês quantas unidades vocês usaram, vocês estão perdendo tempo. Porque eu chamo os pacientes para fazer a revisão e eu pego a ficha. E eu vejo, se aquele resultado ficou perfeito, eu vou mapear mais aquele resultado. O que eu fiz certo nesse paciente? E se deu ruim, eu vou pegar aquela ficha também e vou ver o que deu de errado. Teve um outro caso de uma aluna nossa, ela tinha feito um outro curso e aí ela veio, ela é a nossa aluna aqui do online, e ela mesmo assim tinha insegurança de aplicar. Insegurança. E ela colocava 2 unidades, 3 unidades e 2 unidades. E ela mandava foto. Aí eu pedi a foto do paciente e a ficha de toxina. Eu falei, ó, você tem que aumentar a dose. Paciente paciente com uma força muscular muito forte, hiperdinâmica, você tá brincando com a toxina ali naquela região. Tem que melhorar a dose. E aí isso começou a dar mais segurança para a aplicação dela, até que ela conseguiu entregar um protocolo perfeito para o paciente. Então, gente, é importante isso também. Não tem uma dica aqui que eu não tenha passado para vocês que não tenha sido mais importante de todas. É pegar todos esses passos e rever, tá bom? Vamos lá, agora eu vou responder as perguntas de vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Acho que tem uma pergunta aqui em cima. A Jéssica falou que já tinha acontecido com ela. Deixa eu descer. Qual a técnica usar quando a sobrancelha é mais alta que a outra? Bom, vamos lá. A técnica que a gente usa quando uma sobrancelha está mais alta que a outra é você pegar a dose, aqui pegar, por exemplo, essa força muscular, e se essa sobrancelha aqui tá subindo mais, você vai ter que colocar um pouquinho mais de toxina para igualar ela. Ana, consigo arquear mais essa? Depende do padrão de contração. Se essa sobrancelha ela não tem a característica, padrão de contração de subir mais, infelizmente a gente não vai conseguir arquear. Então precisa colocar um pouquinho mais de dose, certo? Um pouquinho mais de dose e igualar a outra sobrancelha, tá? Então geralmente, por exemplo, essa aqui tá subindo mais. Então eu vou colocar 2 unidades a mais aqui para abaixar ela, tá? Então é dessa forma que a gente faz. É errado marcar o ponto mais alto da sobrancelha ao invés da linha da pupila? Não é errado, certo? São marcações para intenções diferentes. Quando a gente marca a linha da pupila do paciente, a gente consegue arquear mais a sobrancelha, dependendo da área externa, o que a gente deixou livre. Quando a gente coloca o ponto mais alto da sobrancelha, essa sobrancelha vai arquear menos. Se o paciente desejar arquear, ela vai arquear menos, ela vai subir menos.
porque eu vou trabalhar mais a região central e vou deixar menos a área externa livre. Então, acaba que ela vai dar um arqueamento diferente. Eu, Ana, trabalho da forma, a linha da pupila é a minha marcação medial, tudo que tá dentro da linha da pupila é o que eu uso para fazer essa paralisação central, e tudo que eu deixo fora da linha da pupila é o responsável por arquear, certo? Eu consigo um arqueamento maior. Ana, o paciente não quer arquear de jeito nenhum, sem problemas. Eu vou acabar colocando um pontinho um pouquinho mais baixo aqui, tá bom? Qual seria a profundidade da agulha? Metade dela nos corrugadores? Jéssica, se você trabalhar com agulha de 6 milímetros e você só colocar a metade dela, você não vai estar pegando o corrugador do supercílio. E sim, você vai estar pegando o músculo depressor do supercílio. Então, o músculo depressor está mais superficial e o músculo corrugador mais profundo. Na região do corrugador, você precisa entrar profundo, entrar com a agulha de 6 milímetros inteira, para conseguir, em 90 graus, para conseguir atingir essa musculatura, tá? Ótimas dicas, obrigada, Tassiane, fico feliz que eu esteja ajudando vocês. Como saber quantas marcações fazer no frontal? Eu faço a linha da pupila, acabo marcando a linha da pupila. O ponto mais alto de sobrancelha, para mim, é uma referência do vou arquear, não vou arquear. Quero arquear, o que eu faço? Deixo bem alto esse ponto. Então, eu coloco um ponto quase aqui, ó, bem rente. Ana, ele não quer arquear de jeito nenhum. Então, eu vou usar o meio desse ponto. E eu vou aplicar. Então, essas duas marcações que eu faço. Existe uma técnica que eu também passo dentro dos nossos cursos, que seria fazer o início da sobrancelha. Isso é para quem ainda tem muita falta do domínio do músculo frontal, e aí divide a testa do paciente em 3 quadrantes do lado esquerdo e 3 quadrantes do lado direito. E aí, se aplica a toxina no quadrante 1, faz o ponto de toxina no quadrante 1, vai aplicar no quadrante 1 do outro lado também. Então, é quadrante 1 do lado esquerdo, quadrante 1 do lado direito. Aí, a gente faz dessa forma, tá? Mas, basicamente, para você, faz a linha da pupila, marca a linha da pupila e tudo que você coloca dentro vai paralisar, tudo que você coloca fora, ele vai ser responsável por arquear ou por não arquear. A Elaine perguntou, eu não peguei bem sobre as seringas de 30 e 50 unidades. 2 unidades são 4 riscos na reconstituição seca? Elaine, 2 unidades são 2 riscos na reconstituição seca. 4 riscos seria na reconstituição tradicional, certo? Glabela muito forte, apliquei 15 unidades ao todo e ainda foi pouco. Quantas unidades posso fazer no retoque? Bom, Laisa, primeiro eu preciso saber qual a força desse músculo próstero, tá? Olha ali na imagem, perceba que ele tá vindo para baixo. Sempre o músculo próstero com o corrugador, a força dele é para baixo. Então, eu preciso saber onde que você tá aplicando esse músculo. Onde você tá aplicando nesse músculo, tá? Se tá sendo na parte mais forte dessa musculatura. Geralmente, se você usou 15 unidades ao todo para uma musculatura muito forte, ainda é pouco. Para uma musculatura muito forte, eu tô utilizando em torno de 8 a 10 unidades em cada corrugador. Isso varia aí de 16 a 20 só nos corrugadores, mais ou menos umas 6 a 8 unidades no próstero, tá? Isso depende da musculatura. Então, às vezes, realmente, essa glabela não travou por uma quantidade aí, uma dose baixa de toxina botulínica. Então, fora da linha da pupila é para arquear ou tem que aplicar em cima? Então, fora da linha da pupila ele vai arquear, só que não é um ponto mágico que vai arquear. O arqueamento de sobrancelha acontece porque eu paralisei a região medial e eu deixei fora da linha da pupila livre, sem toxina botulínica, ou seja, essa parte, o músculo ele não vai para cima, gente, vocês concordam ali na... Isso é bem importante, olha, a toxina ela faz a parte contrária da musculatura, então ele faz tudo que é contrário ao músculo. Se ali na imagem tá mostrando para vocês que essa flecha tá indicando para cima, ou seja, o músculo eleva para cima, quando eu coloco toxina botulínica na região medial, esse músculo vai para baixo. Se eu deixo fora da linha da pupila livre, a parte medial que tá com toxina foi para baixo e a parte fora da linha da pupila que tá sem toxina vai continuar indo para cima. É por isso que arqueia, entende? E quando a gente não quer arquear, a gente põe
e ele vai para baixo também. Então, a gente tem que entender dessa contração da musculatura. É por isso que arqueia. Então, se o paciente quer super arquear, não aplica nada, ou aplica bem aqui em cima. Porque aí, quanto mais livre de toxina você deixar, sem toxina nessa região, mais a sobrancelha do paciente vai arquear. Certo, gente? Nossa, conversamos bastante, hein? A nossa aula foi sensacional. Vocês já estão inscritas no evento no dia 2? A gente vai conversar muito mais sobre isso. A gente vai falar muito mais. Vocês acham que esses 6 passos vocês já faziam, né? Ana, eu já faço, já sei marcar. Pois é, então isso aqui, gente, é só o início. É só o início do que vocês vão aprender no dia 2 de fevereiro, tá? Se vocês ainda não se inscreveram, o link tá na bio. Eu vou pedir pra vocês irem lá no meu perfil, entrarem, porque é só o começo de tudo que a gente tá fazendo. Olha só, adorei, excelente, que bom, muito bom, legal, gente, vou tirar um print aqui. Que bom que vocês gostaram. Depois, quem tá assistindo e gostou, depois revisam lá, comenta quem tem dúvida. Tem formas de fazer as marcações dentro das marcações entre as pupilas. Aprendi que pode fazer dadinho. Muito boa. Obrigada, Nayara. Obrigada, Gabi. Obrigada, Elaine, Ana. Vamos responder a Fábio aqui, então. Fábio, existe forma assim, tá? Existe a forma de W invertido, existe a forma de Z, existe a forma de pontos em quadrantes. Tem várias formas, depende do paciente. Meio que, não é uma receita de bolo, tá, gente? Eu não quero que vocês levem isso, mas uma coisa que vocês podem fazer e levar agora para a vida de vocês é assim. Não seguir nada de regra de marcação, mas assim, marcarem a linha da pupila, perguntarem para o paciente se ele quer arquear ou não, pegar onde mais está fazendo força na musculatura e dividirem esses pontos. Então, se eu coloquei um ponto desse lado e ele tem ruga desse lado aqui também, eu vou colocar os pontos equivalentes dos dois lados, se o paciente não tem assimetria. Então, é uma regra básica. Então, vocês não precisam ter uma técnica em específica. Então, marcar a linha da pupila, quer arquear ou não, e distribuir esses pontos de forma iguais para o lado direito e para o lado esquerdo no músculo frontal. Aí, você vai ter uma sobrancelha simétrica e vai trabalhar na maior força do músculo frontal. Certo? Muito boa, Ana. Amei. Obrigada, gente. Eu espero todos vocês quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente também vai ter live. E quem ainda não se inscreveu, dia 2 de fevereiro, nossa aula muito completa sobre o protocolo perfeito em HOF com toxina botulínica. Aqui a gente tá desmistificando tudo sobre toxina, sobre marcação. A gente tem várias coisas para conversar. E no dia 2 de fevereiro a gente vai estar aí com vocês com uma aula completaça falando sobre o protocolo perfeito de HOF com toxina botulínica. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Dia 2 de fevereiro, não se esqueça, o link tá lá na minha bio. E quinta-feira a gente tem live novamente. Agora, no final, com a presença da Cacau. Ela tá ali fora latindo. Beijão, gente. Muito obrigada e até quinta-feira.